Graça e paz, boa noite a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aí assistindo essa live. Queria deixar um versículo para você que está aí na sua casa. Se encontra no Salmo 40. Diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. O Senhor está ouvindo o seu clamor. O Senhor está ouvindo as suas orações, os seus pedidos. Que essa noite você possa aumentar o volume da sua voz e adorar o Senhor junto com a gente. Vamos adorar a Deus essa noite. Adore conosco. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Diga ele essa noite, aleluia. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver.
Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Queremos te ver, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor é aquele que morreu por mim e por você na cruz. Que não viemos esquecer esse sacrifício maravilhoso, a qual o Senhor fez por mim e por você. Ele carregou todo o pecado, todas as nossas dores. Ele sarou as nossas feridas. Ele curou as nossas feridas. Seja grato sempre. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre.
Cantamos, aleluia, Senhor. Para sempre Ele vai viver, porque Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele subiu aos céus e há de preparar um lugar para todos nós. Cantamos ao Senhor, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é. Para sempre Ele é adorado. Aleluia. Para sempre Ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Nós cremos, Senhor, que Tu ressuscitaste. Não deixe de clamar ao Senhor, não deixe de adorar o Senhor. Por tudo que Ele tem feito por você, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Não deixe de adorar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você que está aí nos vendo, nos ouvindo, agora é o momento de dízimo e oferta. Nós queremos agradecer a Deus pela sua provisão e agradecer a Deus pela sua vida, que tem colaborado de alguma forma para a igreja se manter e não somente em tempos de dificuldade se manter, ajudar as pessoas que tanto precisam. Estamos num projeto social de dar assistências, porque esse é o papel da igreja. O salmista diz lá no Salmo 37, no versículo 25: eu já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem os seus filhos mendigando o pão. Nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito através da sua vida e queremos fazer uma oração para que a boa mão do Senhor continue abençoando a sua casa, levando a provisão para a sua casa, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos o teu santo nome, porque a tua palavra se cumpre para aqueles que lhe são fiéis, que mantêm a sua fidelidade para com a tua casa. Pedimos que em nome de Jesus, a tua mão continue abençoando, levando a provisão, não permitindo que nada falte. E aqueles, Senhor, que porventura estão passando por um momento de escassez, que a igreja se desperte no sentido de levar até essas pessoas o que eles necessitam. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Enquanto estivermos cantando mais uma canção, você pode ver aí os dados da conta na tela, e se você quiser e puder, você pode contribuir com o projeto chamado Igreja, em nome de Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa
coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor e tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor e tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor e tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Graça e paz. Estamos reunidos mais uma vez nesse culto online para, de alguma forma, alimentarmos a nossa esperança, alimentarmos a nossa fé nesse período crítico que temos vivido, nesse período de crise, mas sempre sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Tivemos uma semana bem conturbada, tivemos uma semana de diversas movimentações políticas. Se já não se bastasse o vírus, agora nós temos crises políticas do nosso país e isso acaba dificultando as diretrizes que precisamos ter, a direção que precisamos tomar acerca de como enfrentar esse momento tão difícil que temos vivido. Mas a palavra de Deus continua sendo o norte, continua sendo a bússola, continua sendo o referencial fundamental para todos aqueles que acreditam na pessoa de Jesus Cristo. E eu gostaria nessa noite de compartilhar com vocês um texto que Pedro escreveu à liderança da igreja, que Pedro escreveu para que aquelas pessoas se sentissem seguras diante de momentos difíceis, momentos críticos, que entre a crise e a esperança, algumas atitudes são fundamentais para que possamos transitar nesse período de crise e irmos em direção à esperança de que o amanhã será bem melhor, que o amanhã nos trará novamente aquela certeza de que estamos no caminho certo. Diante disso, eu gostaria que você abrisse, se você puder, se você tiver aí, a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, eu apelo para os presbíteros que há entre vocês, que o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunhas do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, e lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele, o Senhor, tem cuidado de vocês.
Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Pedro está aqui dando um reforço acerca do que a igreja precisava sentir, precisava acreditar, diante de tantas lutas, diante de tantos sofrimentos, diante de crises que estavam eminentes ao redor daquela igreja, diante das perseguições, diante das dificuldades que eles estavam encontrando. Pedro, aqui um discípulo de Jesus, que havia tido experiências vivas e oculares com seu mestre, escreve de maneira pertinente, consistente, de que é possível atravessar a crise, porque entre a crise e a esperança, alguns posicionamentos, algumas atitudes, Deus requer de nós. Pedro também relata aqui algo que é de fundamental importância para todos nós, que também estamos enfrentando um momento tão difícil como nos dias de hoje, de que todos nós passamos por sofrimento, que todos nós passamos por lutas, que todos nós passamos por crises. A diferença está em justamente como passamos diante delas. Nós sabemos que toda crise é temporária. Nós sabemos que essa pandemia não é uma exclusividade da nossa geração. Já houveram outras no decorrer da história. Já houveram outras crises, já houveram guerras em outros países, já houveram revoluções. E todos esses processos de desgaste, de sofrimento, de crise, geraram algumas transformações na vida das pessoas. O que Pedro está reafirmando para aquela liderança e para aquelas pessoas, membros daquela igreja, é que entre a crise e a esperança, nós precisamos ter algumas atitudes. Pedro, ele começa dizendo justamente no versículo 1, que ele faz um apelo, ele está recorrendo a uma expressão de que ele precisa de alguma forma advertir as pessoas, de que crise acontece com todos, que crise, sofrimento, luta, dificuldade acontecerá ou está acontecendo na vida de muitas pessoas. Tanto que lá no final, no versículo 10, ele diz que exatamente neste momento, pessoas, irmãos, ao redor do mundo todo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Dá-se a impressão de que Pedro tinha uma visão globalizada da dor, do sofrimento e da crise. Dá-se a impressão de que Pedro, de alguma forma, está querendo trazer aqueles irmãos a uma realidade de que a vida enfrenta dificuldades. Na vida passamos por lutas. A grande questão é como passamos por elas. Pedro está dizendo no versículo 1 justamente isso, dizendo que nós somos testemunhas do sofrimento de Cristo, mas também como somos alguém que participará da glória a ser revelada. Pedro está dizendo, sim, passamos por lutas, sim, passamos por sofrimento, sim, passamos por dificuldades, mas também temos a certeza, a esperança inabalável de que Cristo nos garantiu a glória a ser revelada, a eternidade, algo que transcende as circunstâncias, algo que está além do que os meus olhos possam ver e de que as minhas emoções possam sentir. É a certeza de que Deus está conosco em todo o tempo, até mesmo diante de uma eternidade que nos é garantida pela graça que há em Cristo Jesus. Pedro, ele faz esse apelo aos presbíteros, aos líderes, dizendo, primeiramente, eu sou líder, eu também exerço esse papel de conduzir essas pessoas a manter a chama da sua fé acesa, a manter a esperança dinâmica no cotidiano da nossa vida, para que as pessoas não venham esmurecer, para que as pessoas não venham adoecer emocionalmente. Então Pedro mobiliza os agentes de influência naquela comunidade para dizer, eu passei por sofrimentos com Cristo,
Eu sou testemunha dos sofrimentos do líder, do mestre, do nosso Senhor. E por conta disso eu tenho propriedade para dizer que toda dor passa, que todo sofrimento passa. Como diria o nosso poeta Marcos Almeida, toda dor é por enquanto, diante daqueles que têm a certeza da vida eterna. Por isso nós não perdemos a esperança. Por isso nós não deixamos a nossa fé esmurecer. Ela pode até dar uma instabilizada, porém nós sabemos que estamos firmados no alicerce que é Cristo Jesus. Então Pedro vai nos ensinar que entre um momento de luta, de crise, de dificuldade e a esperança que irá surgir diante de um novo amanhã, algumas atitudes são fundamentais para permanecermos com a nossa fé alicerçada, com as nossas emoções solidificadas e, acima de tudo, com uma mente sadia, tranquila, diante desse momento que temos vivido. Pedro vai nos ensinar a primeira coisa que devemos ter nesse momento entre a crise e a esperança. A atitude que devemos ter é a atitude do cuidado. No versículo 2 ele vai dizer: pastoreie o rebanho de Deus que estão aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Olha que interessante. É evidente que Pedro está dentro de um contexto eclesiástico, Pedro está dentro de um contexto de igreja e está orientando aos pastores, aos supervisores, aos presbíteros, cuidar do seu rebanho. Mas diante dessa quarentena, diante dessa pandemia, quais são as pessoas que estão sob os seus cuidados? Quais são as pessoas que estão próximas a você e que requerem um cuidado afetivo, emotivo, cognitivo, financeiro? E Pedro está dizendo que entre a crise e o novo amanhã, o momento em que a esperança vai alvorecer, nós temos que cuidar das pessoas. E cuidar de uma maneira prazerosa, cuidar de uma maneira em que haja em nós um desejo de servir o outro, como Deus quer. Esse é o desejo de Deus, que não haja esse sentimento de obrigação em fazer o bem, em se dispor a ouvir o outro, a cuidar do outro, a ajudar o outro, principalmente estender as mãos para aquelas pessoas que tanto precisam. Pedro está dizendo para aquela comunidade, talvez esteja dizendo para mim e para você nesses dias: pastoreiem as pessoas que estão ao seu cuidado. Quantas pessoas estão tendo a oportunidade de retomar o seu convívio com as famílias, coisa que a correria do dia a dia não permitia, coisa que a sangria desatada por conta do trabalho, por conta do adquirir, do conquistar, do possuir, estava impedindo as pessoas de ter tempo de qualidade com seus filhos, de retornar o diálogo com o seu cônjuge. Temos visto alguns relatos dos desdobramentos desse vírus no comportamento social das pessoas. Inclusive eu vi um relato recentemente que no Rio de Janeiro aumentou assustadoramente a violência doméstica após a quarentena, após essa reclusão social de muitos casais que não tinham convivência e agora têm que passar a conviver muitos momentos, várias horas dentro da própria casa. Observei também a informação, se não me engano, na CNN, em que assim que a primeira cidade que foi infectada com o vírus na China abriu mão da quarentena e as pessoas retornaram ao seu convívio social, aumentou assustadoramente o índice de divórcio naquela cidade. As pessoas já estão desaprendendo a conviver, a cuidar uma das outras. E Pedro vai dizer que entre um momento de luta, de sofrimento, de crise, e o momento de esperança em que retomaremos o curso da nossa vida, o cuidado é fundamental. Por isso nós como igreja, nós como cristãos, temos o dever de servir e não só servir, de cuidar do nosso próximo, de cuidar das pessoas que Deus nos confiou. O cuidado é fundamental, mas Pedro também diz que além do cuidado, uma coisa muito importante, uma atitude essencial que nós devemos ter entre a crise e a esperança, é o exemplo. Pedro vai dizer no versículo 3, não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Olha que interessante, nós estamos tão carentes de referenciais, nós estamos tão carentes de modelo, de exemplos,
diante de uma sociedade que está em crise, e não só está em crise, diante de uma sociedade que não existe referenciais, padrões a serem seguidos. Muitas pessoas, diante dessa crise entre o ministro da Justiça e o presidente da República, se decepcionaram, porque muitas vezes confiaram em pessoas, confiaram no modelo que é falível, que é limitado, dada o pecado original na nossa humanidade. E Pedro está dizendo, nós precisamos levantar pessoas que sejam referenciais. Nós precisamos levantar pessoas que sejam como modelo, como exemplo para outras pessoas. E como faremos isso? Se não através do desejo de sermos parecidos como o Filho de Deus, Jesus Cristo. Como fazermos isso, a não ser buscarmos, diante de atitudes simples do nosso cotidiano, atitudes semelhantes à de Jesus. Por isso que ele vai dizer, não hajam como dominadores, não hajam como controladores, não hajam como pessoas que querem impor ao seu jeito, à sua maneira, a sua ideia, a sua convicção. Não, seja você um modelo de autoridade, e o maior exemplo de autoridade é através das suas atitudes. É assim que ensinamos nossos filhos, não com o que dizemos, mas com o que fazemos. É assim que inspiramos admiração no nosso cônjuge, é assim que de alguma forma seremos referenciais no nosso trabalho, nas nossas atitudes, é através do nosso exemplo. O mundo, principalmente nesses dias, está saturado de tanta falácia, de tanta informação, de tantas lives, de tanto conteúdo, mas está tão carente de exemplos de pessoas que vivam aquilo que pregam, que vivam aquilo que acreditam. Por isso Jesus inspira Pedro a inserir naquela comunidade o desejo das pessoas de serem modelo, de serem exemplo daquilo que Jesus foi e que nos ensinou enquanto esteve peregrinando com seus discípulos na terra. Uma terceira coisa muito essencial também para que entre esse período de crise e a esperança que virá, que nós temos que ter essas atitudes, é acerca da nossa humildade. Precisamos ser humildes. Versículo 5, Pedro vai dizer, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, e sejam todos humildes, uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pedro vai fazer uma referência e com a minha necessidade de fazer uma imaginação, eu me vejo Pedro escrevendo isso e Pedro lembrando aquele Pedro impetuoso, aquele Pedro impulsivo, aquele Pedro que no vigor da sua juventude tinha atos extremamente impulsivos. E agora Pedro já maduro, e agora Pedro já experimentado pela vida, agora Pedro já tendo como testemunha vários momentos difíceis de sofrimento, de dor, de crise, de luta em sua vida, ele escrevendo para os jovens daquela comunidade, e escrevendo para toda aquela comunidade, dizendo como é essencial a humildade, como é essencial reconhecer o seu lugar aos olhos de Deus. E Pedro está dizendo algo além disso, não é só necessário ter a atitude de humildade, mas isso se faz necessário porque Deus resiste às pessoas arrogantes, Deus resiste às pessoas egoístas, Deus resiste às pessoas orgulhosas, e precisamos tanto do favor de Deus, da graça de Deus, em meio a tempestades, em meio às lutas, em meio a crises que temos enfrentado. Por isso, nós temos que ter atitudes de humildade. Por isso, Pedro vai dizer, é necessário que todos sejam humildes, uns para com os outros. Humildade vem da necessidade de reconhecermos quem verdadeiramente somos. Humildade não tem a ver com coitadismo, com vitimismo. Humildade não tem a ver com aquela sensação que nós temos de ter a atenção de todos, por isso nos fazemos de vítima. Humildade tem a ver com aquilo que nós somos aos olhos de Deus.
Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Filipenses que nós devemos ter a mesma atitude de Jesus, que embora fosse Deus, Ele não usou isso como artifício, como recurso, Ele não usou isso para dar carteirada na sua existência, mas se humilhou de forma tamanha, que foi até a cruz, obediente ao seu Senhor. E Deus requer de nós, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, essas atitudes. De nada vale a arrogância, de nada vale o orgulho, de nada vale a prepotência, porque diante de uma pandemia, todos nos vimos vulneráveis e dependentes de algo que está além da ciência, além da economia, além da política. E nós sabemos que só Deus pode nos conceder graça. A ciência não tem encontrado resposta para o vírus ainda, apesar do seu esforço, apesar da sua necessidade em contribuir. A economia está entrando em parafuso, porque não sabe como lidar com o vírus. Os políticos, nem precisamos dizer, basta assistir os noticiários e nos tornarmos tão inseguros acerca de homens que eram para cuidar do seu povo e se degradeiam uns para com os outros, com uma sede insaciável de poder. Mas nós sabemos que a graça de Deus é capaz de derramar sobre nós uma porção necessária para que o nosso coração mantenha aceso a esperança de que humildemente, dependentes de Deus, nós sairemos da crise em direção à esperança. Mas além da humildade, Pedro continua alertando, fazendo um apelo àquela igreja que é necessário termos atitude de confiança. Versículo 6 ele vai dizer assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Deus os exalte no tempo devido, e lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro está dizendo que em momentos de crise, de lutas, de sofrimento, é necessário mantermos a nossa confiança. Mas a grande pergunta que temos que fazer nos dias de hoje é: nós temos confiado em quê? Temos confiado no excesso de álcool em gel que muitas pessoas estão estocando nas suas casas? Temos confiado no saldo bancário da nossa conta? Temos confiado em estruturas humanas, estruturas limitadas? Onde temos colocado a nossa confiança? E Pedro vai nos ensinar que para que possamos enfrentar momentos de crise e irmos em direção à esperança, nós precisamos confiar em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Por isso que ele vai dizer: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Pedro está aqui expressando diretamente ao coração daquela comunidade de que existe alguém que é poderoso, existe alguém que é mais forte que o Covid-19, existe alguém que é mais poderoso que a bolsa de valores, que nessa instabilidade um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Existe alguém que é bem mais verdadeiro, profundo e que se importa com as pessoas de qualquer político que já vimos no nosso meio. Existe alguém, e esse alguém se chama Deus, que não perdeu o controle da história e continua com a sua mão conduzindo a humanidade. Mas ele diz que nós precisamos reconhecer que Deus é poderoso. E ao reconhecer o poder de Deus, nós precisamos esperar que no tempo devido Ele manifeste a sua glória. Mas para que isso aconteça no meu e no seu coração, existe uma outra atitude que Pedro nos ensina acerca da confiança. Nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Nós devemos lançar sobre Ele todos os nossos medos, nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas inseguranças. Nós devemos lançar sobre Ele tudo aquilo que tem incomodado o nosso coração, tudo aquilo que tem acelerado a nossa mente. E sabe por quê? Porque na verdade é Ele quem cuida de nós. Na verdade, Ele é o único que não nos decepciona. Jesus é o único que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Sabe de uma coisa? Jesus não está em isolamento social. Jesus não está numa quarentena no céu, esperar as coisas se resolverem aqui na terra, para que depois Ele venha a entrar nas igrejas e ser adorado e ser glorificado. Jesus está justamente nesses momentos mais críticos que temos enfrentado. Pedro sabia disso.
Pedro já tinha experimentado isso. Por isso ele falava com autoridade, com propriedade para aquelas pessoas. Lance sobre ele, o seu Senhor, tudo aquilo que tem incomodado a sua alma. Lance sobre ele tudo aquilo que tem inquietado o seu coração. E sabe por que você pode lançar? Porque diferente de muitas pessoas, ele não vira as costas, ele não rejeita, ele não condena. Simplesmente, ele cuida. E se ele cuida, ele se importa. E se ele se importa com você, saiba que você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de você. E sabendo que ele cuida de você, você vai passar essa mensagem de fé e esperança para outras pessoas que precisam de cuidado. Temos levantado um projeto aqui na igreja de colocar cartas nas casas das pessoas, se oferecendo como pessoas dispostas a ouvir, e não só ouvir, passar uma palavra de confiança. Isso tem surtido alguns resultados, onde pessoas estão desesperadas emocionalmente, onde pessoas estão inseguras na sua totalidade, sem rumo, sem direção. E nós trazemos essa palavra de Deus, que é um Deus que cuida, um Deus que se importa. Mas além de cuidado, a última coisa que eu gostaria de deixar com você nessa noite é que entre a crise e a esperança, uma atitude que também é fundamental no meu e no seu coração, é a perseverança. Versículo 8 vai dizer: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O que Pedro está dizendo é: o sofrimento não é uma exclusividade da sua casa. O sofrimento não é uma exclusividade da sua vida. Aliás, o sofrimento que estamos passando não é uma relação causa e efeito. É uma fatalidade em que todos estão tendo que enfrentar. A diferença é como enfrentamos isso. E Pedro nos diz: é perseverando, é permanecendo firme na fé. Quantas pessoas têm abandonado o seu devocional com Deus, o seu momento de intimidade com Deus? Quantas pessoas estão tão imbuídas de buscar informações, seja acerca do vírus, ou seja acerca dos desdobramentos através do vírus, e têm perdido a oportunidade de se debruçar na palavra de Deus e buscar palavras de conforto diretamente da boca de Deus. Quantas pessoas têm perdido o momento de falar com Deus através da oração e serem revigorados espiritualmente. Quantas pessoas têm dado vazão a tantas informações, a tanto conteúdo, sejam eles pertinentes ou não nas redes sociais, e perdido a oportunidade de alimentar a sua fé. E vão esmurecendo, vão enfraquecendo, e Pedro diz: fiquem alertas, vigiem. Porque o diabo, ele está como um leão. Ele não é um leão, ele não tem a força do leão da tribo de Judá, mas ele se disfarça como alguém que tem força, tentando nos intimidar, tentando roubar de nós a nossa esperança, e acima de tudo, tentando tirar de nós a alegria que nós temos de sermos salvos pela graça de um Cristo que se importa tanto conosco, que deu a vida em nosso lugar. Portanto, Pedro vai dizer: no momento de sofrimento, no momento de crise, lembrem-se, existem pessoas que estão enfrentando esse mesmo sofrimento e têm mantido a sua fé alicerçada na leitura da palavra de Deus, na vida de oração e no suporte que está dando para com o seu próximo. E Pedro vai encerrar no versículo 10, e eu quero aqui terminar essa mensagem dizendo que o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, que depois de termos sofrido durante pouco tempo, nos restaurará, nos confirmará, nos dará forças e, por último e mais importante, nos colocará em firmes alicerces. Pedro está dizendo que o sofrimento durará por pouco tempo, o sofrimento passará. E ao passar, entre a crise e a esperança, se tivermos atitudes de cuidado, de exemplo,
de humildade, de confiança e de perseverança, Ele nos restaurará, nos confirmará, nos dará forças e nos colocará no lugar firme, na rocha que é o seu Filho Jesus. Por isso, meu querido, se você está passando por lutas, em qual esfera for, seja na área da saúde, seja na área das finanças, ou seja na área relacional, saiba que Deus espera que vocês tomem algumas atitudes, para que ao passar desse momento de dificuldade, você experimente as promessas de Deus na sua vida. Eu gostaria de terminar e gostaria de orar pela sua vida, pela sua casa. Aí onde você está, do jeito que você está, o que é orar? Nada mais é do que falar com Deus, lançar sobre Deus os nossos desejos, as nossas vontades e receber de Deus um direcionamento, porque Ele é a mão poderosa sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha e sobre a sua casa. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, eu quero que nesse momento, Senhor, essa palavra de Pedro venha trazer um encorajamento, não só à minha vida, mas à vida de pessoas que estão vendo, ouvindo esse vídeo, esse culto, Senhor, que apesar de online, o Espírito Santo está presente na vida dessas pessoas. Que o Senhor continue com a tua poderosa mão, Senhor, sustentando cada família, cada pessoa que nesse momento está orando juntamente comigo. Que o Senhor, ó Pai, de alguma forma esteja livrando, Senhor, desse vírus, cuidando, Senhor, da saúde dessas pessoas. Que o Senhor, ó Deus, esteja trazendo a provisão na casa dessas pessoas. E acima de tudo, Senhor, diante dessa necessidade de se reinventarem nos seus relacionamentos, no seu tempo de convivência, o Senhor esteja produzindo, Senhor, uma família forte, relacionamentos sólidos, para que ao passar por essa crise e experimentarmos a esperança que está no Teu nome, Jesus, essas pessoas possam saber que Tu és um Deus que cuida, Tu és um Deus que se importa, e Tu és um Deus que nos ama tanto, que nos colocará em firmes alicerces. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o grande amor de Deus, que a graça que há em Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada ouvinte, de cada pessoa que está aí do outro lado, não só hoje, diante da crise, mas para todo sempre. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Depois de uma palavra maravilhosa, a qual trouxe nosso pastor, enviado por Deus, essa palavra que eu sei que está no seu coração neste momento, você vai adorar a Deus juntamente conosco nessa canção, porque Ele é o Deus que cura, que liberta e transforma. Adore o Senhor. Me escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio
Tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me leva, Senhor, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há nada, Senhor, nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor. Que Deus abençoe.